Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 dessa minissérie da Farminova que tem o tema Vale a pena investir na farmácia do seu hospital? No episódio 1, nós falamos sobre os custos invisíveis, sobre os erros e eventos adversos que podem ser originados da farmácia ou da falta de uma assistência farmacêutica efetiva. E encerramos falando sobre a mentalidade de mudança, de construção, de liderar as inovações dentro daquilo que nos cabe, daquilo que nós somos responsáveis. E este episódio 2 tem como tema como provar que a farmácia gera valor. Existe uma fórmula, Aline, para isso? Se existe, nós vamos contar agora. Você começou a falar, minha cabeça até começou a coçar, ai meu Deus do céu. Fácil não é, mas jeito tem. Então, hoje, conta um pouco aqui para o pessoal que está assistindo a gente, acompanhando, como que, somando experiências Brasil afora, como que nós conseguimos, enquanto empresa, com metodologia, transformar tudo aquilo que a gente faz na assistência farmacêutica, eu coloco farmacêuticos, tá? Tudo aquilo que o farmacêutico, os técnicos, os auxiliares, toda a operação da farmácia, a operação da gestão de materiais e medicamentos faz para entregar o atendimento ao paciente, como que a gente pode pegar toda essa operação e transformar ela em algo palpável para que o gestor consiga enxergar e valorizar isso para responder o tema desse episódio. Quais são os caminhos? Entregue o ouro. Você vai pegar seu telefone, vai adicionar o telefone. Peraí que eu não sei de cor, porque 486. a minha cabeça... Não, calma, não estrague meu pitch. Não estrague o meu pitch neste momento, por favor. Você vai pegar o seu telefone e vai colocar DDD 11 48 61 67 60. O telefone vai tocar e a gente vai atender. Olá, a gente vai atender a Verônica. Verônica da Farminova, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você atender. Estou com um problema na minha farmácia e eu assisti aqui um vídeo de vocês e aí eu vi que vocês têm uma fórmula mágica. E aí a Verônica vai mandar um contrato para o seu e-mail e você vai fechar uma parceria que vai mudar a sua vida. É esta fórmula mágica. Eu recebo. Você irá levar a Farminova como um parceiro estratégico para a sua instituição. Fim do episódio. Isso resolve muita coisa. Isso encurta muitos caminhos e você não vai ter dor de cabeça. É mais fácil. Pega o telefone, liga, contrata a gente vai lá e resolve esse problema. Ah, mas tá bom, você quer fazer sozinho? A gente pode te ajudar também a fazer sozinho. Liga, a gente também tem uma proposta para você fazer sozinho, só com a nossa orientação. A gente pode... Brincadeiras à parte, neste momento o marketing está muito bravo comigo por causa desse corte. E o comercial vai falar assim, não é assim que faz o pitch, parece que você não estudou e não sabe de nada. Porque a gente precisa ser direto e assertivo. Mas tá bom. Vocês estão aqui, vamos compartilhar o nosso conhecimento. Brincadeiras à parte. A Verônica falou a palavra-chave. Metodologia. Para eu atingir os resultados desejáveis, eu preciso ter um método. E o método vem através... gente, não adianta, eu vou falar de novo. Pega o telefone e liga. Olha a cara do marketing pra gente. Voltando. Resultados vêm a partir de método. E não existe segredo. Método. Quais são os métodos que hoje você, gestor, dentro da farmácia, não precisa ser necessariamente um farmacêutico, pode ser um administrador, uma pessoa que fez a faculdade de logística, né, um gerente de logística, enfim. Qual é o método que você tem hoje para alcançar os resultados desejáveis dentro da sua instituição? É importante responder essa pergunta, né? Qual é o método?
Então, talvez não consegue apresentar o real valor, os reais resultados, ou resultados que não convencem a alta liderança, porque eu não tenho uma metodologia. E quando eu digo metodologia, eu não tenho uma metodologia de impacto, talvez seja essa palavra, dentro do meu serviço, dentro da minha farmácia. E aí, o que seria essa metodologia? É o como eu faço. Como que eu faço isso hoje? Eu tenho indicadores estratégicos. Os indicadores estratégicos estão dentro do meu planejamento estratégico? As minhas metas estão me levando para qual direção? Qual é o número que eu estou perseguindo? E através desse número que eu estou perseguindo, eu falo de pessoas. As pessoas da minha instituição, quando eu falo as pessoas, é a minha equipe. A minha equipe sabe desse indicador? Sabe qual é o número que eu estou persistindo? Os indicadores que estão coletando esses dados para essa meta estão conversando com qual processo? Quais são os processos que hoje são imprescindíveis dentro da instituição e que impacta diretamente nesse resultado que eu quero atingir? Isso é um método de trabalho. E para esse método ele ter um efeito positivo na minha gestão e mostrar resultados que provem o valor da farmácia, eu tenho que integrar isso com o planejamento da minha instituição. Então, se eu sou gestora, aí eu vou contar uma historinha aqui, vou até pegar um papel para não me perder. Eu sou um gestor da farmácia, acabei de assumir o meu serviço. Qual é a primeira coisa que eu, Aline, faria? Eu entenderia quais são os principais processos que impactam ali direto no paciente. Eu ia correlacionar todos os processos. É a primeira coisa que eu ia fazer. Com a lista desses processos, eu vou até fazer uma pesquisa aqui consultiva. Verônica, eu posso falar tudo isso? Não precisa detalhar, né? Porque no detalhe é no Pix. Então tá bom. Então, sem muito detalhe, vou continuar. Mas você pode falar os tópicos macros. Então, a primeira coisa é mapear os processos. E esses processos que mais impactam. Depois que eu mapear esses processos, eu vou classificar na ordem de prioridade. Classifiquei na ordem de prioridade, nós temos a nossa metodologia própria, então nós sabemos como que a gente vai classificar essa prioridade. Classifiquei conforme a prioridade. Para esses processos eu tenho indicadores, se eu tenho quais são e quais são as metas. Aí eu vou lá e olho pessoas. Essas pessoas sabem desses processos, dessas metas, desses indicadores. Então eu consegui pegar uma metodologia, eu, gerente ali da farmácia, e entender, olhando por cima, a minha farmácia e o impacto que tem lá no paciente. Eu coloco o paciente sentado no cuidado, eu coloco o meu serviço e eu ainda consigo ver as interfaces com as áreas. Aí eu vou conseguir mostrar um real valor do meu serviço para a alta administração. Boa. É fácil fazer isso? Depende. Se você fizer sozinha, você pode demorar 6 meses ou 1 ano. Se você fizer com um consultor especialista, como é o caso que tem dentro da metodologia da Farminova, que tudo começa com um bom diagnóstico, nós fazemos isso em uma fração de tempo infinitamente menor. Então, o diagnóstico inicial ele é entregue na primeira semana para assistência farmacêutica. Aí você tem que escolher o que é prioridade. Para você, enquanto líder, tá tudo bem você gastar 1 ano para mostrar resultado da sua gestão? Se para você 1 ano para mostrar resultado é muito tempo e isso vai ser impactante para sua carreira, então você pode encurtar caminhos. Conversar com pessoas especialistas e que já fizeram esse caminho em outros momentos, conversar com especialistas, com farmacêuticos que já ganharam uma maturidade, já passaram por uma gestão. Conversar com pessoas, com especialistas que já passaram pelas dificuldades que você está enfrentando hoje, pode alavancar a sua carreira de uma forma totalmente diferente. Porque uma coisa é você entregar para o diretor do hospital daqui 12 meses esse diagnóstico, e uma coisa é você assumir a farmácia hoje e entregar isso em 30 dias. O quão eficiente você acha que ele vai ser? Quem é mais eficiente, o gestor A ou o gestor B?
o gestor B. Eu vou querer quem entrega mais rápido para mim. Quem identifica que está faltando 300k, 300 mil no meu orçamento em 30 dias do que em um ano. Até porque, enquanto você está fazendo esse diagnóstico sozinho, não são só, deu exemplo aqui de identificar 300 mil numa lacuna de orçamento. É 300 mil vezes 12, né? O tempo que você está fazendo o diagnóstico, o dinheiro está parado. Então, se eu fizer vezes 10, eu tenho 3 milhões. 3 milhões e 600 mil. 3 milhões e 600 mil. Quanto que seu diretor... O que o seu diretor vai achar mais importante dentro dessa construção de mapeamento de valor? Você você executar todo esse processo de mapeamento sozinho e no final dos 12 meses identificar, dos 6 meses, dos 12 meses, identificar que tem uma possibilidade de redução de custo, ou você você ter auxílio, participar de um processo e falar para ele que você pode reduzir você pode reduzir 3 milhões e 600 dentro do orçamento da instituição no longo prazo. Eu vou querer contratar o segundo gestor, não tenho dúvida. Você me perguntou, né, como que esse gestor poderia provar o resultado da farmácia, né, e empilhar todo esse valor. E aí eu fui aqui contando uma história sobre o como ter um método, e aí você me traz sobre essa questão do mapeamento de valor. E talvez para quem esteja assistindo pode começar a criar algumas objeções no sentido de, mas eu já avalio minha instituição, mas eu já tenho processos escritos, porque a gente ouve essas objeções, né? Sim. Mas a minha equipe já está treinada. Eu tenho maturidade de gestão. Mas o resultado não vem. A gente ouve às vezes isso, né? Mas o resultado ainda não vem. O que talvez possa estar acontecendo nessa instituição, né? Deixa eu pensar aqui na palavra, né? Porque isso são objeções reais e elas são válidas. E a gente entende sobre isso, porque realmente a gente pode estar fazendo, mas talvez esteja faltando alguma coisa na receita desse bolo. E aí a minha questão fica, é porque tantas instituições podem ainda estar enfrentando a dificuldade que mesmo seguindo um método, fazendo algo, não conseguir enxergar esse real valor gerado pela farmácia. Ficou confuso para entender? Porque a gente tem um método, a gente pode estar seguindo um método. Só que eu ainda não estou conseguindo provar. E por que eu estou com essa dificuldade? Porque é tão desafiador provar esse resultado, mesmo seguindo um método. Porque é uma objeção válida que a gente recebe. O que eu entendo em tudo que nós observamos desse mercado, estudando o mercado a fundo desde 2017, é que o verdadeiro valor da farmácia não está em muitas vezes. Fazer. E os gestores, o perfil de farmacêuticos, a nossa formação é uma formação muito fazedora, a nossa formação inclui dentro da formação de farmacêuticos. Então, às vezes a gente está pensando no estratégico e o farmacêutico está pensando em como que ele vai fazer. E muitas vezes o valor não está em fazer mais, fazer, executar. É importante. É importante ser executor, é importante fazer, é importante colocar a mão na massa, mas isso não é tudo. Muitas vezes o valor da farmácia está em impedir, barrar, não deixar acontecer uma dispensação. O evento adverso não tem uma etiqueta. Você sabe, esse aqui custa 50, esse aqui custa 100, esse aqui custa 150 mil. Não tem uma etiqueta no evento adverso, mas eu vou mostrar o meu valor se eu conseguir metrificar quantas vezes a minha barreira foi efetiva. Quantas vezes as minhas ações fizeram a diferença na vida do paciente, na vida da equipe multiprofissional, no medicamento que foi entregue já manipulado para a equipe de enfermagem, na dupla conferência do medicamento separado dentro da farmácia e selado num saquinho. Isso faz a diferença para alguém que recebe.
mas eu preciso metrificar isso. Eu preciso gerar valor nos processos que eu faço e nos processos que eu impeço que os erros aconteçam. Então, talvez existe uma dificuldade de gerar valor na alta liderança, porque eu estou preocupada só em executar, fazer. E eu não consigo olhar tudo aquilo. Quanto minha grama pode ser verdinha, quanto minha grama às vezes está verdinha. É como se não tivesse um elo entre a metodologia que a farmácia está implantando com aquilo que a instituição preza em relação à segurança do paciente. A gente poderia pensar isso não tem um elo, né? A instituição está falando A e eu na farmácia quero falar B e aí por isso que não se combina? Isso pode ser. E muitas vezes a gente vê que isso está desconectado. A farmácia está trabalhando lá, é como se ela fosse, não é nenhum anexo. É como se ela estivesse sozinha ali e ela só entregasse o medicamento dos pacientes, só entregasse o material. Aí eu volto na primeira fala do primeiro episódio. E se a farmácia está trabalhando isoladamente, desconectada dos objetivos estratégicos da instituição, eu não vou conseguir entregar a segurança do paciente, eu não vou conseguir olhar o projeto de ter o paciente no centro do cuidado de uma forma estratégica. Bom, não existe, só existe uma assistência que funcione se todos estiverem de mãos dadas. Dá para dar a mão para quem está fora do círculo? Dá para dar a mão para quem não está nem no anexo? Para as pessoas que estão aqui hoje com a gente, discutindo sobre como a gente mostra o real valor da farmácia. Se você pudesse dar uma dica para esse gestor, tirando a parte de ele pegar o telefone e ligar para a gente, mas algo muito válido que ele vai terminar aqui, ele pode pegar e ele mesmo fazer. Sabe assim, ó, uma coisinha que a gente sabe que pode mudar o jogo. Nossa, se eu tivesse uma única ficha para queimar e eu estivesse entrando hoje dentro de um hospital, eu ia entender o que o meu diretor espera da gestão de materiais e de medicamentos. Ia usar essa uma ficha para alinhar a cabeça do meu diretor ali, o direcionamento dele, porque ele que vai, né, dar os próximos passos do hospital. Então eu ia entender o que ele espera para que eu, enquanto gestora da assistência farmacêutica, saiba para onde eu tenho que ir. Ou para contar para ele que eu entendo esse seu plano, eu acho esse seu plano válido ou não, e para você chegar do ponto A para o ponto B, eu preciso dessas ferramentas. Eu vou precisar de combustível. Eu vou precisar que você considere que a farmácia só tem essa estrutura. Então, vamos pensar que ele queira pleitear a certificação de qualidade. Eu já vou falar para ele, olha, lá na farmácia vai precisar de Meta 3, vai precisar de rastreabilidade, vai precisar de implantar os processos conectados com as demais metas da OMS, que é a identificação segura do paciente, que são as visitas multiprofissionais, enfim, eu ia entender o que o meu diretor espera, né, o que eu perguntaria o que o meu diretor espera da farmácia e o que ele tem de objetivo maior para a instituição. E aí eu queimaria essa ficha alinhando esses dois gestores, a minha gestão e a gestão maior da instituição, para que eu não fique nadando, porque às vezes o que eu vejo é que alguns gestores chegam aqui cansados, porque eles estão nadando. Sempre nadando, sempre trabalhando muito, sempre nadando cachorrinho para não afogar, mas muitas vezes falta a pergunta inicial para saber se nada para a esquerda, se nada para a direita, se deixa a maré levar para a beirada mesmo, ou se a gente vai nadar para o fundo. Se não tenho rumo, se eu não tenho clareza, eu não sei para onde eu tenho que ir, então eu vou queimar toda a minha energia, vou gastar meu combustível. Uma ficha, alinhamento estratégico. Então, mediante isso que você trouxe, a pergunta
para quem está aqui com a gente. E aí responde aqui nos comentários. Hoje, você senta na mesa do seu gestor e pergunta para ele, identificando exatamente onde a farmácia está posicionada no planejamento estratégico da instituição. Você busca genuinamente entender qual é o principal objetivo que o serviço tem dentro da instituição. Eu concordo plenamente com a fala da Verônica sobre ter esse alinhamento. E é através dele que, consequentemente, vai trazer essas clarezas para os próximos passos. E a partir do momento que você mostra o interesse sobre o interesse do outro, o outro olha você de uma maneira diferente. Fala, opa, peraí. Por que essa farmacêutica está vindo perguntar essas coisas para mim? Querendo saber se... Onde eu vou? Como que a farmácia tá? Então, alguém aqui já perguntou isso para o seu chefe? Lá para o seu gestor? Para o gerente geral de operações? Oi, tudo bem, fulano? Então, para onde a farmácia vai? Qual que é a sua expectativa? Se você ainda não perguntou, Lição de casa. te desafio. Pergunte. Talvez isso te traga clareza para amanhã você parar de apagar incêndio e na sexta-feira, quando chegar para o final de semana, você não fica com aquela sensação do ai, a semana passou e foi igual uma tsunami ou uma avalanche. É se interessar de maneira genuína por um todo que existe dentro do seu serviço. E com certeza o paciente vai colher bons frutos dessa ação. E aí, às vezes, você entra dentro do hospital, o seu sonho é fazer farmácia clínica. Mas o hospital está querendo discutir ações de trazer um armário eletrônico, por exemplo. Já não vai estar combinando. Muitas vezes, eu acredito que esse é um cenário que não é só dos nossos clientes ou dos candidatos a clientes que nós visitamos e fizemos o diagnóstico. É um cenário do Brasil. Né? Uma vez, acho que, não sei se foi você que me disse, ou se foi outra pessoa, que a saúde hoje é a aviação de 60 anos atrás. Na verdade, foi uma pessoa da aviação que falou para você e você me contou. Foi. Que a saúde... Acho que foi a Carol Casarini? Isso, acho que foi a Carol Casarini. A saúde hoje é a aviação de 60 anos atrás. Se nós estamos 60 anos atrasados, quanto tempo mais eu vou esperar para fazer essas perguntas inteligentes, para me preocupar genuinamente com o outro? Para fazer perguntas que mudem os rumos da assistência farmacêutica. Eu vou ficar esperando o próximo? Eu vou ficar esperando mudar uma classe inteira? Eu vou ficar esperando o meu diretor vir aqui na minha sala? Oi, querida, e aí? Vamos comprar um armário hoje? Ninguém vai aparecer nessa sala te convidando para comprar um armário eletrônico. Pelo menos não acontece comigo. Não. Eu que tenho que levantar, correr atrás e entender o cenário para propor as mudanças que cabem dentro do meu cenário. Então, eu acredito que, para responder a pergunta inicial deste episódio, que... Como provar o valor, né? Que era como nós poderíamos provar o valor, eu vou recapitular e dizer que a gente precisa também de mudança de mentalidade e de uma metodologia assertiva com perguntas disruptivas. Faz sentido? Faz muito sentido. Então, eu acredito que nós respondemos a pergunta do episódio 2. Perfeito. Você que ficou com a gente até aqui esse segundo episódio, tome essa nota. Leve isso para a sua vida. Sente em mesas que vai levar você para um futuro extraordinário, para os resultados que você deseja dentro da sua instituição. Aquela conversa difícil que talvez você esteja adiando com seu gestor, agora é a hora. Sente na mesa dele, fala para ele que tem uma oportunidade de ouro nas suas mãos. Venha para a oficina, venha fazer algo diferente. Aqui nós prometemos uma entrega genuína de uma metodologia que trará clareza em um ambiente de crescimento. Nós aguardamos você aqui na Farm Nova, compartilhando o nosso conhecimento, o conhecimento de uma década de empresa e 15 anos de mercado dentro do maior complexo hospitalar público da América Latina. Aproveitando, ative os sininhos e esteja com a gente no próximo episódio. Até lá!